Oi, gente, como é que vocês estão? Bom, eu tô aqui pro primeiro vídeo no canal e eu queria começar agradecendo vocês porque antes mesmo de eu postar um vídeo, vocês já quase bateram 1000 inscritos, então muito obrigada pelo apoio. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Vão ter vídeo todas as quartas e eu conto com vocês para bater 10.000 inscritos aqui nesse novo canal. Não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela e na descrição do vídeo. E antes de mais nada, é bom dizer também que eu tô baseando o meu roteiro na série The Keepers, que saiu na Netflix. E bora então pro caso de hoje. Catherine Anne Sesnick nasceu em 17 de novembro de 1942 em Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos. Ela cresceu em uma família católica devota e desde jovem demonstrou um profundo compromisso com a vida religiosa e o serviço comunitário. Ela frequentou escolas católicas durante sua juventude e foi nesse ambiente que ela desenvolveu um amor pela educação. Então ela decidiu seguir uma carreira como freira e educadora e ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame. Catherine foi designada para lecionar na escola Archbishop Keele, uma instituição exclusiva para garotas em Baltimore, Maryland, que eu vou chamar aqui só de Keele para facilitar a nossa vida. E foi lá que ela começou como professora de inglês e ela rapidamente conquistou o respeito e a admiração das alunas. Ela era descrita como uma pessoa incrivelmente gentil e acolhedora. As alunas a viam como uma irmã mais velha, sabe? Que não só ensinava, mas também tinha aquela parte do apoio, do carinho, e isso fez com que muitas delas se apegassem a Cat, como ela era chamada. Sister Catty, pro português, Irmã Catty. Uma aluna, ao relembrar de sua professora, comentou o seguinte: às vezes ela te dava um conselho e em outras ela simplesmente ouvia. Ela tinha um jeito único de acalmar a sua alma. Então ela foi muito lembrada não apenas pela sua beleza, mas pela sua bondade que irradiava por onde ela passava. E também, é claro, pela sua grande devoção e espiritualidade. Carrie dividiu um apartamento com sua então colega Ellen Russell Phillips. Ambas eram freiras, mas ambas também haviam deixado de lado essa vida de freira para se dedicarem ao ensino, e as duas lecionavam na escola Keele. Acontece que no dia 7 de novembro de 1969, a Carrie simplesmente desapareceu. Ela saiu do apartamento que ela dividia com a irmã Russell depois de um dia de aulas normal, e durante a tarde, Carrie retornou para o apartamento onde ela morava com a irmã Russell, mas ali por volta das 7 horas da noite, ela deixou o estacionamento e foi até o banco local para descontar o seu pagamento. Depois ela parou na sua padaria preferida para comprar pães e seguiu em direção ao centro comercial Edmondson Village, que ficava a cerca de 3 quilômetros do apartamento que ela morava com a irmã Russell. Segundo os registros, a Carrie pretendia comprar um presente de noivado para sua irmã, mas após sair da padaria, não houve mais rastros dela. Ninguém sabe ao certo o horário do sumiço, quando foi que ela sumiu exatamente, mas o que se sabe é que ela nunca voltou para casa naquela noite. Depois que o tempo foi passando, a irmã Russell, que era quem dividia o quarto com ela, começou a ficar preocupada, e por volta da meia-noite ela decidiu ligar para Gary Kube, um padre amigo de Carrie. Há suposições sobre a natureza do relacionamento de Carrie com Gary, isso porque no documentário Kube revelou que ele e a Carrie compartilhavam um amor platônico, algo como almas gêmeas. Chegaram a trocar cartas, o Kube confessou que ele cogitou largar o sacerdócio para se casar com ela. No entanto, a Carrie não quis, o incentivando a seguir a sua vocação como padre, assim como ela também continuaria sendo freira, e que ambos deveriam seguir em frente. Mas parou uma pergunta no ar do porquê a Russell ligou para o Gary ao invés de ligar para a polícia. Naquela noite, Gary afirmou que estava no cinema com um amigo chamado Pete McKeown. Eles já tinham saído do cinema quando o Gary recebeu a ligação da irmã Russell dizendo que a Carrie havia desaparecido. E os dois foram até o apartamento delas. Quando chegaram lá, eles escutaram toda a história e resolveram finalmente ligar para a polícia. Algumas horas depois que eles saíram do apartamento, eles notaram uma coisa muito estranha. Na frente do prédio que elas moravam, o carro da Carrie simplesmente tinha aparecido lá. Mas o carro, ele não estava no estacionamento do prédio, ele estava na frente do conjunto de apartamentos, estacionado de uma forma peculiar, na beira da rua, e a porta do carro estava destravada. Eles avistaram um pedaço de galho ali. No carro haviam folhas, galhos, sinais de barro nos pneus, como se o carro tivesse passado por algum terreno diferente. Dentro do carro eles encontraram os pães que a Carrie tinha ido comprar,
mas não havia nem sinal do presente e nem da própria Carrie. E agora eu vou abrir um parênteses, porque na mesma época que aconteceu esse caso da irmã Carrie, aconteceu um caso muito similar de uma menina chamada Joyce Malek, uma jovem de 20 anos que desapareceu enquanto fazia compras cerca de 3 quilômetros de onde a Carrie morava. O carro da Joyce foi encontrado no estacionamento, mas ela não estava lá. No dia seguinte, 2 caçadores encontraram o corpo dela perto de um riacho. O rosto estava virado para a água, as mãos estavam amarradas atrás das costas e a garganta estava cortada. Então agora guarda essa informação da Joyce, porque mais tarde eu vou voltar a falar sobre ela. Só em 2 de janeiro de 1970, quase 2 meses depois, é que finalmente encontraram o corpo da Sister Carrie, a irmã Carrie. Ela tinha 26 anos e ela estava deitada de costas, em uma encosta em uma pequena colina, em uma área conhecida por ser usada como local de descarte de lixo e entulhos. As investigações mostraram que Carrie havia sido atingida por um golpe forte na parte de trás do crânio, deixando um ferimento aberto que foi identificado como causa da morte. O corpo dela foi encontrado a cerca de 8 quilômetros de distância do apartamento em que ela morava, e mais tarde descobriram que aquele galho que encontraram no carro consistia com a área em que encontraram o corpo. Acontece que nada nesse caso foi investigado adequadamente, e na época a cidade de Baltimore tinha um alto nível de corrupção e hierarquia, o que levou a um total acobertamento do caso. O desaparecimento e a morte da Carrie não receberam a atenção necessária que o caso precisava, e a investigação foi totalmente minimizada. E o caso continuou permanecendo um mistério por anos, até que 2 ex-alunas da Carrie, Gemma e Abby, decidiram se unir para buscar as respostas, e elas criaram um grupo no Facebook, The Search for Sister Carrie, que traduzido seria algo como a busca pela irmã Carrie, pesquisa, a procura pela irmã Carrie, com o objetivo de coletar dados, reunir informações e incentivar qualquer pessoa que soubesse algo sobre o desaparecimento da Carrie. O grupo tem se mostrado um importante ponto de coleta de pistas, e as 2 mulheres possuem uma grande quantidade de arquivos e documentos relacionados ao caso que foram obtidos ao longo dos anos. E elas têm tanta informação que dizem que ela tem mais informação até que a própria polícia. Inclusive mais até que os detetives também que investigaram o caso na época. Elas possuem, inclusive, testemunhos e relatos que não tiveram tanta relevância na época, mas o esforço dessas 2 alunas tem contribuído muito para a investigação, para manter o caso vivo na memória pública e pressionar também por mais investigação. Mas mesmo com toda essa ajuda delas, o caso só teve realmente uma reviravolta quando uma mulher, que na época ficou conhecida como Jane Doe, eles usam Jane Doe quando a pessoa não é conhecida ainda ou quando ela quer preservar a identidade, o nome dela verdadeiro, e na época de fato ninguém sabia quem ela realmente era. No entanto, com o tempo a identidade dela foi revelada e o verdadeiro nome dela é Jean. Jean foi crucial para o desfecho do caso, pois ela revelou que a Cat havia sido assassinada porque ela estava prestes a denunciar o que estava acontecendo na escola Keele. A Cat estava planejando expor os abusos cometidos por figuras de autoridade dentro da escola, especialmente pelo padre Joseph Maskell. Esse nome vai ser muito importante no decorrer do caso, então decorem bastante esse nome. Ele era muito respeitado na comunidade católica de Baltimore. E Baltimore, como muitas outras cidades na época, era muito influenciada pela Igreja Católica. Então os padres eram vistos como figuras incontestáveis, e muitas pessoas acreditavam que ninguém deveria questionar suas ações, principalmente quando envolvia a confissão de pecados. A confissão era vista como um ato sagrado e privado, mas essa imagem foi distorcida por algumas figuras de poder, para poder abusar dessas meninas. Só que a Carrie descobriu, e logo ela se tornou uma ameaça. Jean, que foi uma das vítimas do padre Maskell, teve coragem de falar após anos de silêncio, o que ajudou a reverter o rumo da investigação e a lançar a luz sobre os abusos dentro da instituição. Sua decisão de se identificar e revelar o que ela sabia foi fundamental para trazer a atenção que o caso merecia, e ela, junto com as outras vítimas, foram as pessoas que estavam interessadas em realmente lutar por alguma justiça. O colégio Keele também era dirigido por freiras da Congregação das Irmãs de Notre Dame, então havia muitas freiras pelo colégio, e também alguns padres. Então todo mundo pensava que ali era um lugar seguro. Joseph Maskell era o capelão e o conselheiro acadêmico na escola, e também havia um padre chamado Neil Magnus responsável pela educação cristã. Um dia Jean foi ao confessionário contar ao padre Magnus que ela havia sido abusada pelo seu tio quando era pequena, e ele começou a se interessar e fazer perguntas a ela sobre o abuso. Ele começou a fazer algumas sessões de terapia onde ele tinha comportamentos completamente inapropriados.
E ele usava o argumento que ela precisava se redimir de seus pecados, fazendo com que ela sentisse ainda mais culpa e apenas obedecesse o que ele falava. Até que um dia o padre Masquel também estava na sala e os dois tiveram esses comportamentos abusivos e inapropriados. O padre Masquel começou a trazer ela até a sala dele para abusar dela sozinho e começou a fazer isso até se tornar algo frequente, fazendo com que ela se tornasse sua presa. O padre Masquel tinha muito poder e ele causava um certo medo nas pessoas. Tem vários relatos das pessoas falando que desde sempre viam algo diferente nele, uma frieza muito grande. Até que um dia a Jean estava andando no corredor, assim, meio aérea e perdida, e a Carrie perguntou aonde era a aula dela e ela respondeu que não sabia. Provavelmente ela estava atordoada. Então ela foi até lá e ajudou Jean a se achar, mas isso fez ela desconfiar que tinha algo errado. Cat era o tipo de pessoa acessível e que passava confiança que você podia contar com ela, o que não era muito comum das outras freiras, que eram mais autoritárias, fazendo com que as outras alunas não sentissem muita conexão com elas. Então, por esse motivo, a Carrie era a professora favorita das alunas, muito otimista, muito feliz, e ela tinha muita compaixão pelas pessoas. Várias alunas eram mandadas até a sala do Masquel e ninguém questionava. Era como se até as professoras tivessem medo dele. Até que um dia, a Carrie viu a Jean entrando de novo na sala do padre Masquel e ela resolveu abordar a Jean. Mas ela não abordou só a Jean, ela abordou também o padre Masquel. E ela alegou, falando que não sabia que ela precisava dessas sessões, e o padre respondeu que ela precisava sim, que estavam sendo bem eficientes e fechou a porta. A Jean conta que é como se a Carrie estivesse dizendo pro padre que ela estava de olho, que ela estava percebendo o que estava acontecendo ali. E a partir daí ela começou também a ficar de olho em outras alunas. Esse padre, ele usava as confissões das meninas para usar delas com o argumento de que elas tinham que ser punidas porque pecaram. E não só isso, como depois de um tempo, Masquel também começou a levar outros homens para abusarem da Jean. Inclusive, um dia ele levou um policial, sendo que o pai da menina também era um policial. Ele botou uma arma na cabeça dela, dizendo que o pai dela não podia descobrir. E ela conta que ela também foi abusada por um tal de irmão Bob, mas que ela não sabia quem era. O padre Masquel não fez isso só com ela, mas fez também com várias outras alunas. Até mesmo um ginecologista foi envolvido nesse caso, onde ele ia até a sala do padre para fazer lavagem nas alunas e, novamente, os abusos aconteciam. A Carrie uma vez ouviu de uma aluna que disse que o padre não era muito religioso, mas que ele era um cara físico. A aluna conta que a Carrie reagiu como se ela não soubesse de nada, como se tivesse sido pega de surpresa, mas que no fundo ela percebeu algo no rosto da Carrie como se ela já soubesse. Essa mesma aluna também contou que Carrie, em outra ocasião, a livrou de ir até a sala de Masquel, dizendo que ela já estava indo para casa, pois a aula já tinha terminado. E esse gesto da Carrie foi interpretado por essa aluna como uma tentativa de proteção, uma forma sutil de evitar que ela fosse para a sala dele. Acontece que Joseph Masquel também era o capelão do Departamento de Polícia do Condado de Baltimore, da Força Aérea Nacional, da Polícia de Maryland e ainda tinha cobertura porque seu irmão, Tommy, era um policial respeitado em Baltimore. Ele ainda obteve mestrado em psicologia pela Universidade Towson State e com esse certificado de psicologia ele tinha acesso a todas essas jovens, então ele sabia como manipular as pessoas, o que fez dele também o psicólogo da escola. Ou seja, ele estava protegido por todos os cantos. Uma vez, a Carrie chegou até Jean e com um jeitinho conversou com ela, perguntou se alguém estava obrigando ela a fazer algo que ela não queria e ela respondeu que sim com a cabeça. Ela perguntou se era o padre e mais uma vez Jean concordou. Ela respondeu para a menina dizendo que já suspeitava e então a abraçou. Ela disse que iria cuidar disso e que tudo isso ia acabar. Foi então que as meninas entraram nas férias de verão, mas, quando elas retornaram, a Carrie não estava mais lá. Ela tinha sido retirada do corpo docente, ou seja, ela não dava mais aula lá. Masquel chamou Jean irritado porque alguém o procurou durante as férias, dizendo que ouviu boatos de que ele estava machucando as meninas, e ele questionou, perguntando se havia sido ela, e ela negou. Então, os abusos continuaram. Há um relato de uma outra aluna que disse que foi até o apartamento da Carrie para falar sobre o abuso que ela estava sofrendo. E em determinado momento, o padre Masquel e o padre Magnus entraram no apartamento sem bater na porta. E mais tarde, o Masquel ameaçou essa aluna dentro do colégio e ela permaneceu anônima até hoje, com medo. Foi pouco depois desse episódio que a Carrie desapareceu. O Gary disse que a Carrie ia se encontrar com ele no dia seguinte que ela desapareceu, dizendo que tinha algo sério para falar, mas esse encontro nunca aconteceu. Jean conta que então um padre chamou ela, sabendo que dizia que ela era próxima da irmã Carrie, né, e que ela tinha desaparecido.
Mas ele disse que sabia onde ela estava e perguntou se ela queria que ele a levasse até a Carrie. Ela disse que sim, então eles dois saíram da sala dele, entraram em um carro, pararam em uma área deserta e ele a levou até o corpo de Carrie. O padre chegou bem perto de Jean e disse: "Viu o que acontece quando fala coisas ruins das pessoas?" Foi somente quando a Jean já era adulta que ela fez essas alegações de abuso por parte do padre Maskell e o possível envolvimento dele no assassinato, e isso reabriu a investigação. Na época que ela contou, teve muita publicidade em cima do caso. Magnus morreu em 1988, mas na época em que a Luna contou sobre os abusos, o Maskell ainda estava vivo e atuava como vigário. O Maskell permaneceu no Keio até 1975, quando uma nova diretora assumiu e recebeu reclamações dos pais sobre o comportamento do padre, o que fez com que ele fosse retirado do colégio imediatamente. Ele foi transferido para outras tarefas e em 1982 foi designado para a paróquia Holy Cross, em Baltimore, onde continuou cumprindo seus deveres religiosos. Ele ainda estava lá quando a Jean resolveu finalmente contar o que havia acontecido a representantes da igreja. Maskell permaneceu nessa paróquia até 1992. Em outubro daquele mesmo ano, quando Jean falou sobre o caso, a arquidiocese informou a Maskell que ele precisaria ser transferido para um hospital psiquiátrico chamado Institute of Living in Connecticut. A igreja não queria que isso fosse amplamente divulgado, então era comum a prática de enviar padres para lá alegando problemas de saúde mental, como depressão, ou problemas interpessoais. De acordo com o ex-diretor de psicologia do hospital, o Maskell acabou confessando o verdadeiro motivo dele ter ido para lá, e então o diretor falou para a igreja que eles só aceitariam novos padres a partir dali se fossem fornecidos seus registros completos e a verdadeira razão para a internação. E após isso a igreja nunca mais enviou nenhum padre. Mas quando ele estava nesse hospital, nesse instituto, eles o avaliaram por 6 meses. E depois, em 1993, ele foi para a igreja St. Augustine. Ele foi entrevistado por um repórter e negou todas as acusações. E a Jean, ela se culpava muito pela morte da Carrie e não facilitava muito que a polícia não dava muita atenção para o que Jean falava. E mesmo tendo acontecido tudo isso, nada aconteceu no caso, parecia que a polícia e a igreja estavam acobertando o caso. Disseram que o relato da Jean foi o primeiro que eles receberam e que eles precisariam de mais pessoas denunciando para que eles pudessem, de fato, fazer alguma coisa. Então a própria família da Jean começou a contatar as alunas através de cartas para ver se eles conseguiam um depoimento de mais alguém que alegasse ter sofrido também esses abusos. A caixa postal lotou. Um número entre 40 a 50 pessoas entraram em contato relatando condutas inapropriadas dentro do Keio e todas que ligavam diziam: "Estamos falando do padre Maskell". E quando eles entrevistavam as testemunhas, surgiam relatos como exames ginecológicos em meninas, conversas inapropriadas, abusos sexuais, inclusive com a presença de outras pessoas, assim como acontecia também com a Jean. Nesse relato haviam policiais envolvidos, outros membros do clero, empresários locais e políticos que participavam de tudo isso. Foi nessa época que surgiu Jane Roe, como se fosse uma Jane Doe, Jane Roe. Também ninguém sabia quem era, até que ela também veio a público dando seu nome verdadeiro, e ela era Teresa. Ela veio se juntar a Jean justamente para que o processo fosse adiante, e as duas processaram o padre, a congregação de irmãs de Notre Dame, cujas freiras cuidavam da escola, a arquidiocese e o ginecologista Christian. Enfrentar a igreja era algo muito grande, porque eles eram gigantes em toda a estrutura, então não foi uma tarefa muito fácil. Até que surgiu o relato do zelador do cemitério de Holy Cross. Sr. William contou que o padre Maskell pediu a ele que fizesse um buraco de 3 por 6 metros na parte abandonada dos fundos e lá enterrasse caixas de documentos e colocasse grama por cima. Ele espiou os documentos e encontrou conteúdo inapropriado e o padre o despediu 2 meses depois. Foi quando Jean expôs tudo e ele resolveu procurar um detetive, mas esse detetive era anônimo, então eles o apelidaram de Garganta Profunda. A polícia então pega esses documentos que estavam enterrados, e segundo o detetive que ajudou o zelador, ele descobriu que Sharon May, que era a chefe da divisão de unidades de crimes sexuais, interferia pela igreja. Quando ela foi entrevistada na série, ela disse que não se recordava de ter encontrado nenhum material inapropriado, muito menos de meninas sem roupa, mas o detetive disse que viu com os próprios olhos. Quando ela foi questionada que um número entre 30 a 100 garotas se queixaram sobre Maskell, ela disse que não se lembrava do número porque já se passou algum tempo,
mas que chegaram sim muitas garotas para falar dele, mas que não tinham provas concretas o suficiente para ir adiante. O que acontecia era que o Maskell ele sumia com todas as coisas que podiam incriminá-lo, e quando a polícia chegava, já não tinha mais nada. Mas ela nega que ajudou a igreja, disse que só não havia material para ir adiante. Mas a questão é, alguém tá mentindo. Quem? A Sharon? O detetive? Quando procurado, o ginecologista também negou tudo. Disse que era inocente, que o padre só ficava na sala durante os exames para acalmar as meninas. E todos pareciam duvidar da credibilidade das memórias das ex-alunas que fizeram as denúncias e ainda fizeram perguntas inapropriadas no tribunal. E também não acreditaram que Jean viu o corpo da Carrie. O processo não deu em nada. A Jean contou que na época o irmão Bob, aquele que ela disse que não sabia quem era, contou pra ela que ele só teve que matar a irmã Carrie porque ela ia até a polícia, mas que ele não queria fazer isso. Ele disse que tinha sido algo necessário e ainda colocou toda a culpa na Jean. Ficaram intimidando ela para que ela não dissesse nada e até hoje ela não consegue lembrar do rosto do Bob. Maskell então fica doente, ele estava em Stella Maris, uma obra de caridade, na ala de demência. Uma ex-aluna relatou que foi até lá, que chegou até ele, mas que ele não parecia estar mais lá mentalmente. Ele tinha por volta de 60 anos e faleceu aos 62. Mas aí surgiu uma questão, o Maskell fez isso com as próprias mãos ou ele mandou que fizessem por ele? Foi então que a Gemma recebeu uma ligação de uma mulher que afirmava que o seu tio havia matado a irmã Carrie. Essa mulher se chamava Debbie e o tio dela se chamava Ed. Ela disse que uma vez a mãe dela estava bêbada, ficou falando sobre o tio, sobre um baú e roupas com sangue. No outro dia, ela questionou a mãe e ela negou tudo. A esposa de Ed falou que na noite que a Cat desapareceu, ele chegou em casa com a camisa branca manchada de sangue. Quando a esposa o questionou, ele disse que não havia acontecido nada, apenas que o chefe não queria pagá-lo e que então eles entraram numa briga física e que o chefe tinha acertado um soco no nariz dele. Mas o que foi estranho é que na época ele também trocou o pneu do carro e depois de um tempo eles acabaram se separando. Futuramente, o Ed acabou sendo preso por outro motivo. Ele roubou um carro que ele tentava atrair garotas perto de uma escola. E lembra que a Carrie tinha ido comprar um presente pro noivado da irmã dela? Então, no Natal, após o desaparecimento da Carrie, o Ed deu um colar pra mulher dele de presente. E ela disse que ele não tinha o hábito de presenteá-la, ainda mais porque eles não tinham dinheiro. E o colar tinha uma pedra verde e era um sino de casamento. A irmã da Carrie viu o colar e achou que o presente pudesse ser conveniente para ser do noivado dela, porque no colar tinha um sino e a cor da pedra era verde, a cor das pessoas que fazem aniversário em agosto. E o noivo dela fazia aniversário em agosto. A Carrie gostava muito da irmã e do noivo juntos, então poderia ser um presente apropriado. Um jornalista chamado Jerry Turner uma vez recebeu uma ligação de um homem que dizia que tinha informações sobre a morte da Carrie e que sabia onde estava o rosário da freira. A esposa de Ed diz ter escutado essa fita de gravação de detetives e diz ter reconhecido a voz do Ed. Dizem que ele tinha uma caixa preta escrita Sesnick. Se vocês não lembram, o nome da freira é Catherine Anne Sesnick. O Edgar foi entrevistado na série e quando foi mostrada uma foto do padre Maskell, ele disse que já tinha visto uma foto dele, mas que não o conhecia. Mas quando mostraram uma foto da Carrie, ele a reconheceu imediatamente e até demonstrou uma certa ansiedade. Ele chegou a dizer que a polícia chegou a suspeitar dele na época, mas que ele não fazia ideia do que tinha acontecido com ela. Ele não sabia responder se estava mesmo coberto de sangue quando chegou em casa naquele dia. Depois ele mudou de ideia, disse que lembrava que tinha machucado a mão e disse que não se lembra como. Ele confirmou que foi ele que ligou ao jornalista, mas que não sabia onde estava a caixa do rosário e que inventou informações. Ele nega que matou a Carrie ou que tenha informações sobre. E quando questionado, o Ed disse que o colar não parecia familiar para ele, que ele não fazia ideia de como deu esse colar para ela, e quando perguntado se ele pegou esse colar da Carrie, ele ficou em silêncio por um tempo e depois respondeu que o colar não significava nada para ele. Ele também negou que tenha tido qualquer contato com Carrie naquela noite. E agora nós vamos entrar num outro relato de uma outra sobrinha que também suspeitava que o tio dela tinha algo a ver com o assassinato da Carrie. Nós tivemos esse primeiro depoimento de uma sobrinha que desconfiava do seu tio Ed, e agora nós vamos para uma outra sobrinha que também achava que o tio tinha a ver com algo do desaparecimento dela.
O que ajudou para elas chegarem até essa pessoa foi que aquelas 2 alunas que investigam o caso da Carrie, elas criaram uma linha de denúncias anônimas e foi então que a outra família entrou em contato, a família Smith. O nome da mulher que ligou era Sharon Smith. Ela era sobrinha de um homem que tinha sido vizinho da Carrie, e ela contou uma história super parecida. Sharon contou que uma vez os pais dela estavam discutindo e o pai dela disse que bebia muito porque eles mataram uma mulher e a colocaram atrás da loja. O tio dela, o Billy, ele morava logo embaixo do apartamento da Carrie, a no máximo 10 passos de distância. E no primeiro artigo de jornal que anunciou o caso, dá pra ver o carro que ela tava e o apartamento do Billy. Bastaria apenas uma corrida do carro até a casa. E faz sentido, porque o Edgar ficava tentando atrair as meninas na mesma área que o Billy morava, então eles estavam ali na mesma área geográfica. A mãe da Sharon também afirmou que um ou 2 membros da família poderiam estar envolvidos nisso, né? O marido dela e o irmão, que é o tio Billy. Isso porque o marido dela não tinha o costume de beber, e depois que isso aconteceu, ele começou a fazer loucuras, beber demais, usar drogas, enfim. Ela acha que o irmão dela, o Billy, chamou o pai para ajudá-lo e a família não gostava muito do Billy devido ao fato dele ser gay. O Billy conhecia a Cat e disse que ela era muito bonita e legal, mas a família achou muita coincidência o Billy morar tão perto da Carrie e o corpo dela ter sido encontrada perto da casa da família. Não só atrás da casa, como também perto do comércio da família, na mata, entre o comércio e a casa. O Billy conhecia a área. Ela disse que o marido dela trabalhava no turno da noite e um certo dia ele chegou com sangue nas mãos, no braço, na camisa. Quando ela perguntou aonde ele estava, ele tinha dito pra ela não se preocupar, que tinha sido só uma briga de bar. Mas ela disse que achou estranho porque quando olhou pra ele, ele não tinha nenhum arranhão. Ela disse que o marido mudou completamente depois da morte da freira, nunca mais foi o mesmo. Assim também como o Billy, ele parou de ir pro trabalho, ficava em casa, não dirigia o carro, não encontrava mais familiares e amigos. Ele começou a falar sobre a mulher no sótão e ficou obcecado com isso. E tinha um cara chamado Skip, que era amigo do Billy, que ela achava até que eles tinham algo a mais, né? E ele também poderia estar envolvido. Mas o Billy bebia, tomava remédio, não dormia, ficava andando à noite falando da mulher no sótão. Quando a mãe da Sharon subiu lá e perguntou de que mulher ele estava falando, ela viu um manequim vestido como uma freira. Ele disse que ela perseguia ele, conversava com ele, e alguns meses depois disso, Billy cometeu suicídio. Ele ligou para a irmã para dizer que a amava, mas que não conseguia mais lidar com isso, e ela conta que acha que a consciência dele pesou. Ele só tinha 42 anos. Mas ainda tinham muitas perguntas no ar, do tipo, eles agiram juntos, separados? Foi a mando do padre Maskell? O irmão Bob estava de fato envolvido? Teve uma entrevista que o irmão da Sharon, que já faleceu, contou que ele estava no apartamento da Carrie e que o tio Billy também estava lá, mas que ele pediu para ele voltar ao apartamento do Billy. Ele disse que o tio chamou o Skip e os dois foram até o apartamento dela e voltaram com algo que parecia um tapete ou um cobertor enrolado e disseram que iam colocar no carro. Ele viu os outros dois descarregando aquilo do carro e ele era uma criança. O tio Billy disse que se ele contasse isso pra alguém, ele bateria nele até a morte e o machucaria muito. Um pouco depois dessa entrevista, o Brian teve um infarto e faleceu. O Gary, aquele amigo padre da Cat, também pode ter sido um suspeito, mas o Gary afirma que levou cerca de 10 anos para que ele superasse a morte da Carrie. Porém, algumas pessoas acham que tem alguns furos na história dele, isso porque haviam 3 pessoas presentes no apartamento da Carrie a noite toda após ela desaparecer: o padre Gary, o irmão Pete McKeon, que era um padre amigo dele, e a irmã Russell Phillips, a colega de quarto da Carrie. A Russell morreu de câncer, então a maior parte dos relatos da noite vem do Gary. O Gary diz que quando a polícia encontrou o corpo, pressionaram bastante ele, pois ele era próximo da Carrie, mas ele nega ter tido qualquer envolvimento. Ele diz que mostrou os ingressos do cinema, que passou a noite com Pete e que depois recebeu a ligação da irmã Russell. A irmã mais nova da Carrie na série conseguiu ligar pro Pete e ele confirmou a história do Gary. A irmã da Carrie conta que quando eles foram até o apartamento delas buscar as coisas da Carrie, a irmã Russell não conseguiu nem ajudar muito porque ela parecia um pouco fora de si e não falava muito. Mas ela conta que parecia que a irmã Russell sabia de algo. Na noite em que a Luna foi ao apartamento da Carrie, a Luna afirmou que a Russell também estava presente, a noite que o Maskell entrou no apartamento. Quando uma amiga da Russell ligou para ela na época dizendo que o padre tinha morrido,
O único comentário dela foi: ele foi enterrado com o segredo dele. Então, o marido da Russell liga para essa amiga 2 dias depois para informar que a Russell também havia falecido. E antes de tudo isso, também havia um relato de um menino que era coroinha. Inclusive, ele conta que o padre ensinou ele a beber e a usar drogas para esquecer dos problemas, e que a mãe desse coroinha foi até a igreja relatar os abusos. Então, que eles tinham ciência já desde aquela época que algo tinha acontecido de errado. Desde aquela época, eles já sabiam quem o Maskell era. Ele, inclusive, foi transferido nessa época da São Clemente para o Kehoe. E a igreja tentou subornar o Charlie, que é esse menino, para ficar calado na época do processo da Jean e da Teresa. E agora, voltando lá no início que eu falei para vocês prestarem atenção no caso da Joyce Malek, a menina desaparecida com caso semelhante da mesma época da Carrie. O padre Maskell chegou a mandar um cartão de condolências à mãe da Joyce Malek pelo funeral dela. Ela morava perto do presbitério, ia à missa, se confessava, e o caso dela nunca foi investigado. O irmão da Joyce conta que o FBI disse que encontraram digitais no carro, mas que não havia com quem comparar. Também disseram que haviam evidências nas unhas dela, que ela teria lutado, mas que não podiam fazer nada com aquilo. Ele perguntou se eles haviam comparado com o Banco Nacional de Dados ou se fizeram testes de DNA, e eles responderam que não, por falta de orçamento e de homens disponíveis. Esse irmão da Joyce faleceu no dia 30 de maio de 2016, e eles também esperam justiça até hoje. O padre Maskell nunca foi indiciado, mesmo tendo sido acusado de diversos abusos. A unidade de crimes sexuais disse que não há arquivos sobre o Maskell. A seção de homicídios também disse que não tem arquivos sobre o Maskell. Os registros simplesmente desapareceram. Os documentos encontrados no cemitério foram mostrados de uma forma privada a um juiz, mas também foram destruídos durante uma inundação em uma tempestade. Curioso, né? E esse foi um caso muito notório por não ter registros das queixas das vítimas dos abusos. Simplesmente sumiu tudo. A irmã da Carrie disse que recebeu uma carta da irmã logo após ela desaparecer e que ela entregou à polícia essa carta, que a polícia chegou a coletar como prova, mas que a carta simplesmente desapareceu. A polícia ainda está investigando o caso e tem esperança que um dia seja solucionado. A arquidiocese negou vários pedidos de entrevista por parte da série. O que aconteceu com elas foi algo que mudou para sempre o rumo da vida delas. E agora eu vou ler um poema escrito pela própria Carrie aos 16 anos, em 1959. Alguns encontram a morte de braços abertos e agradecem por sua hora chegar. Outros imploram para serem poupados por mais um dia, dizendo que há muito a ser feito. E se nós, antes de fazermos algo, parássemos e pensássemos na morte, no julgamento e em todas essas coisas, certamente daríamos nosso melhor, para que quando nossa hora chegar possamos dizer: leve-me, Senhor, sem demora. A Carrie deu a vida tentando salvar essas meninas. E agora vocês podem me contar aqui nos comentários o que vocês acharam, suas teorias, que eu vou querer ler tudo. E esse foi o caso que infelizmente ainda permanece sem solução. E quando eu vi esse documentário, eu me emocionei muito, sabe? Eu recomendo que vocês assistam, é muito interessante ver os diversos pontos de vista e você se questiona de como a polícia também acabou sendo negligente, como houve muita proteção de vários lados diferentes. E eu deixo aqui todo o meu respeito, o meu sentimento pelas vítimas, familiares das vítimas que eu contei aqui nesse caso. E se vocês quiserem, também podem deixar aqui recomendações de casos que vocês querem que eu conte por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.